Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós ouvimos esse bonito canto que vem na sequência da segunda leitura, e se chama justamente sequência, e diz: duelam forte e mais forte, é a vida que enfrenta a morte. E nós poderíamos dizer, sem perda nem dano, duelam forte e mais forte, é Cristo que vence a morte. Hoje é isto que nós celebramos, a vitória de Cristo sobre a morte. Acontece que muitas vezes a morte é que nos parece ser muito mais forte. A morte recebe holofotes, recebe destaques. A morte é mediatizada, vai para a TV, para a internet, chega nos nossos aparelhos eletrônicos. Nós estamos continuamente expostos à realidade da violência, da tragédia, da morte. Alcança-nos não só pelos nossos ecrãs, mas aqui muito pertinho de nós, nós sabemos da possibilidade de morrer a qualquer instante. Assusta-nos a finitude. Quando a enfermidade desarranja os nossos sentidos, ou de quem está próximo, nós somos noticiados pela natureza de que nós também somos finitos, mortais. A morte, então, parece ser fortíssima, imbatível. E aí, de repente, o que a nossa fé nos diz é que justamente a morte não é a mais forte.
e não tem a palavra última. O mais forte é Cristo. E por causa disso, a morte tem palavra apenas penúltima. A última palavra pertence a Deus. Ao Deus da vida que ressuscita e ressuscitou seu Filho. Isso significa que nós ainda precisamos fazer rolar as pedras que prendem a nossa fé e a nossa esperança dentro dos túmulos. Isso mesmo, porque muitas vezes, para nós, a morte tem mais força. Basta ver o que a gente repete quase sempre. Os fiéis vêm até a sexta-feira da Paixão. Quando chega o domingo de Ramos, quando chega o domingo da Páscoa, melhor dizendo, eles não vêm. Parece que os fiéis só acompanham a Semana Santa até a morte. Depois disso, não mais. A gente escuta muito isso. E talvez a gente devesse se perguntar, por quê? Por que muitas vezes a gente diz isso sobre o povo? É porque muitas vezes nós estamos mais expostos à morte. Estamos mais acostumados com ela. Infelizmente. Quando a gente fala de violência, os nossos ouvidos se aguçam. Quando a gente fala de tragédia, a gente fica atento. O que é então deixar rolar a pedra que prende, aprisiona no túmulo a nossa fé e a nossa esperança? É reencontrar os vestígios da vida. A vida está cheia de vestígios. É uma tristeza que a gente morra antes da vida. Uma tristeza. A maior das tristezas não é que a gente venha a morrer finalmente, fatalmente, no fim da nossa existência. O pior de tudo é que a gente não chegue a viver nunca. É que a gente conte os nossos dias, conte a nossa vida e ao fim descubra, não vivemos. Não fomos capazes de viver. Porque nossa vida esteve esvaziada de sentido. Porque a nossa vida esteve esvaziada de esperança. E porque o amor esteve embotado na nossa vida. Desbotado. Por isso mesmo, fazer rolar as pedras que também nos aprisionam dentro dos túmulos. Ressurreição é isso. É quando a gente achava que não dava mais e descobre que ainda é possível. É quando a gente se fartou de chorar de noite e de manhã redescobre a alegria. É quando o desespero pesou sobre os ombros e de novo encontrou-se a coragem para viver. É quando tudo parecia perdido e se abre novamente uma porta pela qual é possível passar. É quando tudo parecia deserto e de repente refloresce. É quando a vida parecia ter jogado todos os seus dados e todas as jogadas estavam perdidas e é possível relançar. Ressurreição deixa seus vestígios também na nossa vida. Quando nós achávamos que não levantaríamos mais e somos levantados por uma força que não conseguimos identificar imediatamente. Ressurreição é quando, finalmente, aquelas palavras que, como pedra, nos fecharam no rancor, na mágoa, no ressentimento, rolam e deixam a vida respirar de novo. É quando nós estávamos presos pela dureza das pedras que nos atiraram. É quando nós fomos fechados atrás do túmulo por causa do preconceito, por causa do ódio, por causa da calúnia. Mas mesmo assim, a vida insistente fez rolar a pedra que fechava o nosso túmulo. Ressurreição não é outra coisa do que a esperança renovada. Dante, na sua grande obra, A Divina Comédia, diz assim: o inferno começa quando a esperança acaba. É quando
a esperança acaba, que parece que nós olhamos para frente e parece que tudo está decidido. Na verdade, o renovo da esperança é a nossa condição de persistir na vida, insistir e relançar a nossa existência. Por isso, ressurreição é uma mensagem de resistência. A nossa esperança cristã não é aguardar nada. A nossa esperança é fazer algo acontecer já, para que o nada não exista antes da vida, no lugar da vida. Para que o nada não se venha sobrepor sobre nós, é preciso que a graça nos ajude a fazer algo com a vida. E é isso que a ressurreição nos mostra hoje. Que nós podemos fazer algo de diferente com a vida. Que nós podemos tomar outros caminhos. Que nós não precisamos ficar massacrados dentro dos nossos túmulos. O evangelho que vocês escutaram hoje, que nós escutamos, começa assim. No primeiro dia da semana. Isso não é uma referência apenas ao domingo. Não. Não é uma referência litúrgica. E por isso a gente reza no domingo a Páscoa. Não. No primeiro dia da semana significa uma nova criação. Significa uma nova vida. A gente precisa encontrar o nosso primeiro dia, que é quando a gente começa algo novo, que é quando a gente começa uma vida nova, onde a gente já não mais aspira às coisas terrenas, mas aspira às coisas do alto, como pede a segunda leitura, aspirai às coisas celestes. No primeiro dia, é ainda de noite, quando Maria Madalena vai ao túmulo, e de noite também não é nenhuma referência cronológica. É uma referência do Espírito. De noite é quando a gente tropeça. De noite é quando está escuro e a vida não está iluminada. De noite é quando o sol ainda não ressurgiu, mas está para amanhecer. O Evangelho sabe muito bem que esse de noite é um de madrugadinha. O sol vai raiar. E o sol é uma pessoa. Nós precisamos pedir que este sol dissipe também a nossa escuridão. Dissipe também as nossas noites, porque muitas vezes a gente anda nas trevas. Anda nas trevas do erro. Anda nas trevas da discórdia. Anda na noite escura, perdidos, acreditando em nós mesmos. Presos nas nossas próprias vaidades. Arrogantes de nossas próprias verdades. Tomados pelo nosso próprio preconceito. E por causa disso, custa amanhecer. Ressurreição é dar a possibilidade de um amanhecer para a nossa vida. Que amanheça, portanto. Há um texto antigo que diz assim, que Jesus ressuscitou como disse. E de fato, Jesus Cristo ressuscitou como ele havia dito que ia ressuscitar. Resurrexit sicut dixit. Ressuscitou segundo disse. Jesus Cristo não só disse que ia morrer, ele disse que ia ressuscitar. Os discípulos fugiram todos, porque eles só escutaram que Jesus Cristo ia morrer. Ninguém escutou que ele ia ressuscitar. Os discípulos traíram, negaram, fugiram, com exceção das mulheres, que são sempre diferentes nos evangelhos. Eles não foram capazes de ouvir. Não foram capazes de ouvir a palavra de Jesus, que dizia que ele ressuscitaria no terceiro dia. E Jesus Cristo ressuscitou, como disse, e a sua vida é presente no meio de nós até hoje. Sua ressurreição não aconteceu lá no passado e pronto, a gente está só lembrando. Não, a gente não está lembrando a ressurreição de Jesus Cristo. A gente não está celebrando simplesmente uma memória psicológica, não. A gente está celebrando que Jesus Cristo está vivo agora. Onde nós formos,
onde nós formos capazes de trocar palavras e fazer pontes com as nossas palavras, Jesus Cristo ressuscita como disse. Onde nós formos capazes de viver fazendo bem, como Ele fez, Jesus Cristo ressuscita como disse. Onde nós formos capazes de, vencendo o ódio, construir a paz, ou vencendo a vingança, refazer os caminhos da misericórdia e do perdão, Jesus Cristo ressuscita como disse. Alguém foi copiar essa frase e se enganou. Ao invés de escrever resurrexit sicut dixit, escreveu sicut dilexit, que significa ressuscitou segundo amou. Esse erro é maravilhoso. É um ato falho, perfeito. Porque Jesus Cristo ressuscitou como amou. De fato, para quem ama, todos os túmulos estão vazios. Para os olhos de quem ama, nenhum morto cabe num túmulo. A vida é tão grande, tão agigantada, que toma a memória, a vida inteira e supera os espaços estreitados do túmulo. Aos olhos de quem ama, todos os túmulos estão vazios. E é só o amor que pode nos ajudar a compreender a ressurreição. Não é à toa que 2 discípulos, ouvindo Maria Madalena dizer que o corpo do Senhor foi tirado do túmulo, correm para o túmulo. Um corre devagar, outro corre depressa. O que corre devagar, a gente conheceu o nome dele, é Pedro. Corre devagar porque tem culpa. Corre devagar porque está ressentido. Corre devagar porque fugiu na hora em que o mestre mais precisava. O que corre depressa não tem nome, mas se diz algo dele. É o discípulo amado. E é só ele que, entrando no túmulo, viu e acreditou. Viu e acreditou mesmo sem compreender. Vejam que a ressurreição não é uma compreensão intelectual, é uma experiência. Não é um raciocínio lógico, é a vida que experimenta o seu Senhor e experimenta que Ele está vivo e pode também nos levantar de nossas mortes. É só a partir do amor que a gente sabe o que é ressurreição. Não com a cabeça, mas com o coração. E é só com o amor que a gente consegue correr depressa. O Papa Francisco disse assim hoje: é preciso que a gente tire Jesus do túmulo. Como assim? Deus, na verdade, é quem tirou Jesus Cristo do túmulo de uma vez por todas. Mas muitas vezes a gente volta a colocar Jesus no túmulo. A gente volta a fechar a nossa fé lá dentro do túmulo, quando a gente não mostra a nossa fé. Quando a gente não faz a nossa fé operar nesse mundo. Nós, cristãos, somos testemunhas do ressuscitado. E precisamos fazer esse Cristo ressuscitado aparecer no nosso amor. No nosso amor que põe os nossos pés apressados. Que faz a gente correr para, no fim das contas, ajudar as pessoas também a saírem de suas mortes. Peçamos isso ao Espírito de Jesus. Que a gente ressuscite no amor. Que a gente seja capaz de experimentar Jesus Cristo ressuscitado no amor. Porque vivo Ele está. Aleluia, aleluia.